Os gregos, eles gostavam muito de esporte. Então, ali em Corinto, tinha os estimianos, que eram um tipo de competição que eles tinham ali. Obrigado, Cláudia. E, na verdade, eles gostavam muito disso, e o apóstolo Paulo, ele era polivalente. Quando ele estava no meio dos intelectuais, ele falava como os intelectuais. Quando ele estava no meio dos fracos, ele se portava algumas vezes como um fraco. Quando ele estava no meio dos desportistas, eles tinham um linguajar desportista. E você vai ver isso e perceber muito isso, as estratégias do apóstolo Paulo, né? E ele falou algumas vezes sobre esses esportes. Ali na Grécia tinha uma cidade chamada Olimpo, nessa época aqui mesmo. E essa cidade tinha uma grande competição que todos vocês conhecem, que se tornou as Olimpíadas, o maior evento de competições do mundo inteiro. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que o apóstolo Paulo, ele, nessa ocasião, escrevendo para os coríntios, que ficava na Grécia, ele teve essa estratégia de falar uma linguagem desportista. E é interessante que, nas competições daquela época, existiam basicamente o boxe, a luta livre, lançamento de dados, corrida e saltos em distâncias, pulos, que muitas vezes davam. Basicamente, essas 5 especialidades que existiam naquelas competições daquela época, né? Hoje, nós temos até, na última Olimpíada agora, teve até o surf, né? Nós tivemos, e cada ano vai passando e vai agregando mais esportes. Amém? Então, para ilustrar bem essa mensagem que se chama Correi de tal maneira, o título da mensagem, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então aqui ele já começa o primeiro esporte, que é a corrida. E ele falando para aquelas pessoas que gostavam de esporte ali, na cidade de Corinto, ele fala: correi de tal maneira que vocês alcançais, que vocês possam alcançar o prêmio. Que prêmio ele estava falando? Ele estava falando do prêmio da soberana vocação, que lá com relação aos filipenses, ele disse assim, olha, Filipenses capítulo 3, versículo 4, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, soberano vem de supremo, vem de celestial, de excelsior, e vocação é chamado. Aqui, Paulo ele fala sobre um supremo chamado. Que supremo chamado é esse? A salvação. Quero te falar que você foi feito para viver eternamente, e você, em nome de Jesus, vai viver eternamente na glória. Quem dá um glória a Deus aí? Na glória. Querido, eu não ligo muito se você está com casa própria ou não está, com carro bom ou não está, mas eu ligo se você é salvo ou se não é. Isso aí eu ligo. Isso aí eu ligo, eu quero que essa igreja toda, se Jesus vier aqui agora, eu quero que toda essa igreja seja arrebatada. E se você não está preparado, dá um jeito de ficar preparado, querido. Amém, irmãos? Amém. Eu quero que no dia do arrebatamento, todo mundo suba, todo mundo suba. Eu quero que Deus prepare uma mansão celestial, porque nós vamos andar nas ruas de ouro e nós vamos herdar esse prêmio, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Então, amados, 1 Coríntios 9, 21 nos fala algo interessante. Diz aqui, olha, para os que estão sem lei, como se tivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. No versículo 22 diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para todos os meios, salvar algumas pessoas. Então, aqui o que a gente pode perceber? Que em alguns momentos, esse Paulo, que antes dele se converter, ele estudava numa escola judia, na melhor escola judia que tinha, que era a escola de Gamaliel, e ele sabia muito bem do judaísmo, de todas as leis, né? Esse Paulo,
depois que ele se converteu, ele agia como se não tivesse lei. Você sabe o que significa isso? Significa, trazendo isso para a nossa realidade de hoje, você vai fazer um evangelismo, ao invés de você ir de terno e gravata e com a Bíblia grossa na mão, você vai fazer um evangelismo despojado, de tênis. Você não parece crente. É isso que ele falava. Eu agia como se eu tivesse sem lei. Eu agia como se eu fosse um fraco. E hoje de manhã, quando eu falava sobre isso aqui, eu falava sobre o Todd White, que é um pregador americano, que de vez em quando ele vem aqui. Um dia ele estava pregando aqui na Assembleia de Deus, e o Todd White, ele tem um cabelo deste tamanho, todo rastafari. Como é que chama aquele negócio? Dread. Todo cheio de dread. Eu acho bonito, né? Porque eu vim do movimento hippie, então eu gosto dessas coisas malucas, assim, coloridas. Eu gosto muito dessas doiduras. Posso não parecer, mas eu gosto dessas coisas malucas, certo? E ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou assim, olha, está vendo isso aqui? Ele falava para o Silas Malafaia. Você sabe o que é isso aqui? Mostrando o dread dele. Aí o Silas falou assim, não, eu não sei o que é isso, eu estou vendo um cabelo, mas deve ser alguma coisa, alguma outra coisa que você está querendo falar. Sim, isso aqui não é um cabelo, isso aqui é uma isca. Ou seja, ele chegava na roda para evangelizar pessoas, e as pessoas falavam, poxa, esse aí vai fumar uma maconha comigo. Mas não, ele ia era pregar a palavra para essas pessoas. Ele ganhava as pessoas com o seu tipo, não era só o cabelo, era a sua roupa despojada. Então, era mais ou menos o que Paulo fazia. Paulo, ele se fazia de fraco para alcançar os fracos. Paulo, ele se fazia de uma pessoa sem lei para alcançar as pessoas para o reino do Senhor Jesus. Eram essas as estratégias que ele usava. Amém? Veja bem, quando ele estava lá em Atenas, que também é uma outra cidade da Grécia, e os atenienses, não sei se vocês sabem disso, acredito que essa igreja é uma igreja informada, e ela sabe disso, amém? Os atenienses, eles gostavam muito de ler, né? A cultura grega vinha especialmente de Atenas. Então, ali, Paulo, que era uma pessoa intelectual também, ele agia como um intelectual. Em alguns momentos ele agia como se ele não soubesse nem ler. Em outros momentos ele agia como um intelectual. E tinha um ponto de encontro que se chamava Areópago, que era um ponto de encontro cultural em Atenas. E Paulo, ele ia ali, e eles demonstravam o seu conhecimento, demonstravam a sua sabedoria. E veja bem o que ele escreveu aqui em Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nós movemos, e nos movemos, aliás, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Foi isso que os poetas disseram, somos também da sua geração, ou somos também, sua geração. Então, é importante, ele estava ali usando o linguajar dos eruditos, dos clássicos, dos intelectuais, e ele estava dizendo assim, olha, os seus poetas dizem isso para vocês, tipo assim, entre parênteses, né? Para vocês não entenderem que eu não sou um analfabeto, eu estou pregando aqui Jesus, mas eu tenho um conhecimento também popular, eu estou falando aqui da sua cultura popular. Então, algumas vezes, é necessário que você entre numa roda de pessoas lá do mundo, lá do seu trabalho, e converse com eles de futebol, não é isso, o Alisson? O Alisson outro dia chegou para mim e falou assim, pastor, eu não gosto de futebol, mas eu me atualizo no futebol para mim falar com eles, para mim ter um argumento para pregar para eles. Então, algumas vezes, mesmo você não gostando, você precisa saber de futebol, você precisa saber de política, você precisa saber de conhecimentos gerais. Dependendo do tipo de pessoa que você vai conversar com ela, você precisa estudar moda, você precisa estudar alimentação, para você ganhar essa pessoa para Jesus, porque ela se sente na zona de conforto dela. E quando você coloca-se dentro da zona de conforto dela, você traz ela para a sua zona de conforto. E aí você tem liberdade de pregar a palavra para ela. Era mais ou menos isso que Paulo fazia. Então, ele estava ali no Areópago, né? E ele, então,
estava falando sobre os poetas do tempo dele. Em Atos 18, nos fala o seguinte, ele diz assim, e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Sancreia, porque tinha voto. Então, a gente percebe que Paulo, em alguns momentos, ele se fez de fraco, em alguns momentos, ele se fez de pessoas que não têm lei, em alguns momentos, ele se fez de uma pessoa erudita, que sabia do linguajar popular daquela época, de poesias, e agora, o que ele faz? Ele entra ali no templo e ele rapa a cabeça para parecer-se um judeu. E o voto de rapar a cabeça era dos nazireus. Quando você olha lá, Números capítulo 6, você vai perceber algo. Era uma oferta pacífica que os judeus faziam. Paulo entendia muito bem disso. Quando ele começava o voto, ele rapava a cabeça. Não com máquina, que não tinha máquina, ele passava a navalha, jogava aquele cabelo fora. E aí, durante o processo do voto, o cabelo crescia. Vamos supor que ele ficasse 2 meses com esse voto. No final do voto, ele passava a navalha novamente. Agora, dessa vez, ele não jogava os cabelos fora. O que ele fazia? Ele guardava ali, juntava aqueles cabelos, dava para o sacerdote levava para o tanque, e ele queimava aqueles cabelos ali. Era uma oferta pacífica. O que significa uma oferta pacífica? É uma oferta para Deus pacificar o ambiente. Paulo, ele estava sendo perseguido. Ele queria chegar em Jerusalém e ele queria a paz com os judeus. Então, ele fez essa oferta. Ele precisava fazer isso? Não. Nós estamos no tempo da graça. E eu vejo muitas pessoas judaizando a fé. Eu não sou contra você. Você quer andar descalço? Anda descalço. Você quer usar roupa de saco? Use roupa de saco. Mas não coloca isso como doutrina. Amém? Porque isso era do tempo dos judeus. No tempo dos judeus, eles faziam isso. Quer rapar a cabeça como voto? A minha cabeça, porque eu não tenho cabelo mesmo, irmão. Por isso que eu rapei o cabelo. Mas não é porque eu fiz voto, nada disso aí não. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, algumas vezes nós precisamos nos fazer de fracos, nós precisamos de nos fazer como pessoas que entendem futebol, mesmo você não gostando de futebol, de esporte. Eu teve uma ocasião que eu sentei com uma pessoa que eu comecei a conversar de tênis. E eu gosto de tênis. Eu gosto muito de tênis. Isso já tem muito tempo que eu gosto de tênis. Então, eu vim descobrir que essa pessoa era professora de tênis. E ali a gente ficou muito tempo conversando sobre tênis. E aí depois eu tive essa liberdade de falar, olha, você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa do Senhor. Eu fiquei muito mais confortável e essa pessoa ela ficou muito mais minha amiga. Foi um momento de comunhão importante. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo? Dão glória. Aleluia. Então, veja bem, como que é o título dessa mensagem? Quem lembra? Correi, diga comigo, correi de tal maneira. Se fosse hoje, eu falaria assim, corram de tal maneira. Mas Paulo, que era uma pessoa muito clássica, né? Ele usava um linguajar muito clássico, né? Ele diz, correi. Nem existe isso no português hoje, mas ele diz, correi de tal maneira. Ou seja, o que significa isso? Trazendo para a nossa realidade. Corram com excelência. Corram. Caminhem com Deus com excelência. É interessante que a Bíblia nos fala que quando as pessoas iriam fazer os sacrifícios, na época de Paulo, os judeus, se tivessem um animal que estivesse com defeito, não poderia ser sacrificado. Porque tudo para Deus precisa ser com excelência. Tudo para Deus precisa ser com excelência. Quando eu toco violão, alguns de vocês sabem disso, e quando eu estou tocando em casa, e quando eu estou louvando a Deus em casa, a Simone é testemunha disso, eu procuro dar o melhor para Deus. Todos os dias eu tenho uma devocional. Eu vou falar aqui agora sobre uma das armas que Paulo ele falou aqui, que é a disciplina. Eu tenho uma coisa chamada disciplina. Todo atleta, ele precisa de ter disciplina. Eu e você precisamos ser disciplinados. Você vê aqui, por exemplo, o Guilherme, que está aqui, ele toca bem, o Guilherme. Aí você fala, poxa, isso veio de onde? Veio do céu? Lógico que veio do céu. Mas Deus deu um dom para ele, para quê? Para ser explorado.
Porque se o Guilherme chega e fala assim, eu já tenho o dom de tocar violão, eu não preciso fazer mais nada, querido, nós íamos passar mal aqui, né? Porque ia sair uma coisa ruim, embora ele estivesse com dom. É isso que acontece com alguns jogadores de futebol. Tem o dom, mas fica na noitada, fica bebendo, é uma pessoa totalmente indisciplinada da sua vida social, fica com a mulherada, e aí o rendimento dele não é de alta performance. Por quê? Porque ele não tem disciplina, ele não tem uma disciplina individual. Chega o carnaval, chega as festividades de final de ano, então o cara vai fazer coisas que um atleta não pode fazer. Assim somos nós. Você é um atleta de Cristo. Você tem um prêmio chamado soberana vocação. Você tem um prêmio que é a coroa da vida. Então, eu e você, nós precisamos ser pessoas disciplinadas. E o que é isso trazendo para o nosso dia a dia? Eu e você não podemos orar só no culto de domingo à noite. Nós não podemos ter acesso à leitura da Bíblia somente no culto de domingo à noite ou domingo de manhã. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Todos os dias. Você não precisa fazer igual um pastor faz, que um pastor, ele lê muito, um pastor ora muito. Mas, o que acontece? Isso não estou dizendo todos os pastores. Eu conheço pastor que não sabe nada de Bíblia, viu, gente? Infelizmente, o que um muçulmano faz com 12 anos de idade, o pastor, com a vida dele inteira, ele não consegue ler a palavra de Deus. E o muçulmano, até 12 anos de idade, ele lê o Pentateuco todinho. Enquanto nós, aqui, muitos pastores, até hoje, não leram a Bíblia toda. E eu não digo só pastor, eu digo pessoas que estão há 10, 20 anos dentro da igreja e que não leu a Bíblia toda. Como assim? Como que você prega uma coisa que você não sabe o que está escrito lá dentro? Você sabe pela boca de outros? Não pode isso acontecer. Amém? Amém, irmãos? Se você fala um amém muito fraco, eu vou falar assim, acho que está todo mundo assim. Então, o importante é que você dê um amém bem forte aí. Glória a Deus por isso. Então, é necessário. Como que a disciplina vem? A disciplina é algo difícil, às vezes, você adquirir disciplina. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu dei esse exemplo de manhã e vou dar esse exemplo aqui agora. Refrigerante. Quem gosta de refrigerante aí? Seja sincero. Você não vai ser excluído por isso, não. Muita gente levantou. Muita gente. E muita gente, para minha surpresa, não levantou a mão. Eu não sei se por vergonha ou se porque não gosta mesmo. Mas o fato é que o refrigerante faz muito mal. E hoje, quando eu falava aqui de manhã, para você limpar o seu organismo de um copo de refrigerante, você precisa de 32 copos de água. Um copo apenas de refrigerante, ele suja o seu organismo de tal forma que você precisa de 32 copos de água para limpar o seu organismo. Então, o Éder, sabendo disso, o que o Éder fez? Poxa, eu sou o templo do Espírito Santo. Espírito Santo, você lembra que na semana passada nós pregamos isso aqui? Eu sou o templo do Espírito Santo e eu não posso ficar fazendo isso com o templo do Espírito Santo. Mas só que o Éder é pastor. Então, o Éder tem célula na segunda, tem célula na terça. Às vezes, aqui na quarta-feira, tem os comes e bebes. No sábado, às vezes, eu tenho que ir numa festividade que vai ter refrigerante, vai ter suco, aquele suco de pozinho, que aquilo é pior do que refrigerante, aquilo é veneno puro. Se você tem o costume, querido, de tomar aquele suco de pozinho, sai fora daquilo. Sai fora. Amém? Se quiser tomar suco, você espreme uma laranja, espreme um limão e toma o suco natural. Amém, irmãos? Então, veja bem, aí o que eu tenho que fazer? De vez em quando eu tenho que tomar refrigerante. De vez em quando eu tenho que tomar um refrigerante. Eu vou na festa, às vezes lá em casa também, a gente lá em casa, graças a Deus, nós não temos hábito de tomar e nem comprar refrigerante. Porque o grande segredo de você não tomar é você não comprar. Você entende? O grande segredo está lá no supermercado. Não compra. Aí vai ser difícil dar um glória, amém, irmão? Amém. Bom, então, veja bem. Eu era um consumidor voraz de refrigerante. A pastora Nina deve lembrar dessa época minha. Eu tomava muito refrigerante. Muito, muito refrigerante.
E aí eu falei, isso me faz mal, eu não posso ficar tomando, mas eu sou viciado nisso, o que que eu faço? Aí eu comecei a fazer propósitos, e eu fazia propósitos. E aí eu falei assim, olha, eu vou ficar 1 ano sem tomar refrigerante. E aí eu fiquei 1 ano. Depois que acabou aquele ano, eu tomei muito refrigerante, mas aquilo estava começando a me fazer mal, e aí eu fui diminuindo, fui fazendo propósito, fui diminuindo, até que eu me libertei daquilo. Hoje eu não preciso fazer propósito de refrigerante. Por quê? Porque eu perdi aquela fissura. Sabe aquela fissura que você tem? Eu tinha essa fissura com refrigerante, eu tinha essa fissura com doce. Eu era um consumidor de doce, que um dia eu quase morri. Eu peguei e falei assim, eu tenho que parar de comer isso, senão Deus não vai poder me usar, porque eu vou morrer. E a minha glicose alterou, um monte de coisa alterou, e aí eu comecei a fazer propósito, e é gostoso? Não, é horrível. Porque o seu organismo, ele pede refrigerante, refrigerante. O seu organismo pede, eu quero doce, ele faz birra, ele grita, ele xinga. E aí é aquele embate, né? Tem muitas pessoas que são assim com comida. Come demais, e não consegue. Aí depois está passando mal, pressão alterada, um tanto de coisa acontece, consome muito óleo, muito sal, muita gordura, muita coisa ruim, entende? E a pessoa não faz um exercício físico, não faz nada. E aí depois fica, ô pastor, ora por mim aí que eu estou cheio de problema. Querido, você está cheio de problema? Não é culpa de Satanás. Satanás está longe de você. A culpa é sua. Por quê? Porque você não tem educação. Porque você não tem uma coisa chamada disciplina. E tem muitas pessoas assim, com relação à fé. Essas pessoas, elas não são fortes espiritualmente. Elas são pessoas vulneráveis, muitas delas. A pessoa fala assim, não sei que, eu não consigo, pastor, eu não consigo orar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Por que você não consegue? É porque você não tem disciplina. Tem uma passagem lá no livro de Zacarias, que eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem está em Zacarias capítulo 4, versículo 10. E ela diz assim, olha, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que correm por toda a terra. Talvez você não entendeu nada, eu vou te explicar tudo. Zorobabel era o chefe, era o governador daquela turma que voltou ali para Israel, logo depois que saíram do cativeiro. Então, estava tudo destruído lá em Jerusalém. Preste atenção, hein? Tudo destruído em Jerusalém. Aí, Zorobabel falou assim, olha, nós vamos construir o templo. Aí todo mundo falou assim, tudo bem, nós admiramos a sua fé, Zorobabel, mas o que nós temos? Aí Zorobabel, o que ele apresentou? Ele apresentou um prumo. Ele apresentou um prumo. Nós temos isso aqui para nós construirmos o templo. Nós temos o prumo. Era isso. Então aqui, Zacarias está falando assim, você que riu desse prumo, você vai se alegrar um dia, porque o templo vai ser construído, e a partir desse prumo, é por isso que a Bíblia nos fala que nós não devemos desprezar os pequenos começos. E assim, eu falo com você, você quer começar a orar? Você quer começar a ter uma vida de oração? Eu hoje falava aqui sobre isso, graças a Deus, irmãos, e eu falo isso para a honra e glória do Senhor, eu oro bastante. Eu tenho essa vida de comunhão, eu digo até para alguns mais chegados meus, que o meu maior ministério, que eu entendo isso, quando eu digo maior ministério, não é porque eu estou em destaque, ou por causa disso, ou por causa de luzes, ou por causa... Nada disso. Maior em termos, vamos dizer, de responsabilidade. A maior responsabilidade que eu tenho não é de pastorear pessoas, não é de pregar aqui no culto de domingo. A maior responsabilidade que eu tenho é de interceder, é de orar. E eu oro para muitas pessoas. E Deus me deu um ministério de oração, eu não tenho uma caderneta de oração, e eu oro, sem dúvida alguma, para mais de 200 pessoas todos os dias. Eu vou falando nome, eu não parei para contar quantas pessoas que são, mas são muitas pessoas, e eu vou orando
a Deus, Deus vai me mostrando aqui. Eu paro muitas vezes na vida dessas pessoas e falo, Deus, essa pessoa precisa disso, disso, e a hora vai passando. E um dia Deus falou assim, olha, isso tem mais ou menos um mês que aconteceu. Deus falou isso, Éder, eu não quero que você apenas ore. Eu quero, a partir de agora, e Deus, Ele falou comigo, tá? Fique bem claro que isso não é uma doutrina da torre de oração, você não precisa fazer isso, tá? É uma coisa que Deus, Ele falou para mim. Eu quero te falar duas coisas. A primeira coisa é, eu quero que você ore 1 hora de joelhos de madrugada. E eu argumentei com Deus e falei, o senhor sabe que orar de joelhos de madrugada dá sono. E Deus contra-argumentou comigo e falou assim, eu vou tirar o seu sono. Eu falei, então, negócio fechado. Peguei na mão de Deus, Ele apertou a minha mão. Aí é mentira, né? No mundo espiritual, pela fé, né? Pela fé. Fechado, Éder. Né? Então, eu estou fazendo isso, tem um mês, e, incrivelmente, eu não tenho sono. Eu não tenho sono. Aliás, um dia eu fiquei com sono. Desses 30 dias, um dia eu tive sono. Não é que eu tive aquele sono pesado, mas eu tive um certo sono. E aí, eu falei com Deus, falei assim, Deus, hoje eu estou com sono. E aí eu senti que Deus falou assim, então levanta e anda. Eu vou deixar. E aí Deus me permitiu, naquela noite, eu levantar. E ali eu comecei a orar e foi delicioso. E aí, pasmem vocês, eu fiz o propósito de ficar 1 hora, mas, por exemplo, antes de ontem eu fiquei quase 2, de joelho, coisa que era inadmissível na minha cabeça. E aí você não precisa ficar isso tudo. O que você pode fazer? Fica 1 minuto, 1 minuto. Quem lembra aqui do minuto da madrugada? Nós fazíamos aqui o minuto da madrugada. Era o seguinte, você levantava no horário de madrugada e ficava 1 minuto, colocava ali 1 minuto, ficava orando 1 minuto. Só que 1 minuto, você não dá nem boa noite para Deus. E aí, você não vai ficar 1 minuto, você fica 2, 3, 4, 5. Mas o mínimo é 1 minuto. Então, tudo que passar de 1 minuto passa a ser lucro. E aí você cumpre o seu propósito. Você pode fazer isso. Você pode fazer de madrugada, você pode fazer durante o dia, você pode fazer na hora do almoço. Você pode fazer o horário que Deus falar no seu coração para fazer. Amém, querido? É importante que você seja disciplinado. Sabe o que significa disciplinado? É a arte de ser educado por um mestre. Você é disciplinado por um mestre. Você passa a ser discípulo de um mestre. Você é educado por alguém. Isso significa você ser uma pessoa disciplinada. Seja disciplinado. Procure fazer todos os dias algo. Trabalhe em cima de repetição. O atleta, ele trabalha em cima de repetição. Eu falava aqui pela manhã hoje sobre Emerson Leão, um técnico da seleção brasileira. E um dia ele dando uma entrevista a nível nacional, e ele era um bom técnico da seleção, e ele então falava assim, eu trabalho em cima de repetições. Os atletas trabalham em cima de repetições. Você, como um atleta de Cristo, precisa trabalhar em cima de repetições. E a repetição é o seguinte, hoje você faz uma sequência tal, amanhã, quando você vai fazer essa mesma sequência, você vai fazer melhor do que você fez no dia anterior. Então, a cada dia, você vai repetir, mas a sua repetição ela vai sair melhor do que o dia anterior. É assim que o atleta, ele tem que entender. Nós, como cristãos, nós temos que orar hoje bem orado, e amanhã a nossa oração ela precisa fluir muito mais. É assim, cada dia. É isso que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Então, primeira coisa que Paulo fala aqui, quando ele diz assim, correi de tal maneira, correi com disciplina. A segunda coisa que ele fala está lá no 25, 1 Coríntios 9, 25, diz assim, e todo aquele que luta, agora ele está falando de quê? De luta, ele está falando de boxe, ele está falando de luta livre. Ele está dizendo assim, olha, todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma
incorruptível. Amém? Então, a segunda coisa que ele fala para nós corrermos de tal maneira é nós renunciarmos. Renúncia. O que é renúncia? Ele fala assim, que todo aquele que luta, o lutador, ele precisa se abster. Ele precisa ter uma dieta saudável. Nós, como atletas de Cristo, nós precisamos nos abster de muitas coisas, de todo excesso. Entende? O excesso, ele é venoso. O excesso, ele faz mal. Então, por exemplo, é pecado você assistir televisão? Não, o excesso da televisão é pecado. Vai te contaminar. Vai te prejudicar. É excesso você passar algum momento ali se divertindo naquelas pegadinhas inocentes. Não. Vai, dá uma risada. Eu acho que Jesus até ri com você de alguns vídeos. Mas você ficar ali 1 hora, 2 horas ali rindo de pegadinha, isso vai edificar você? Não. Então tem muito crente que fica, ele já levanta ali no Instagram, ele levanta nas redes sociais e ele vara. Ele não conversa com você, ele só conversa com você, mas ele fica assim, ó, ele fica olhando aqui. É assim. Vocês conhecem alguém assim, irmãos? Pouca gente, eu achei que todo mundo ia levantar a mão. Agora mais pessoas levantaram. Eu conheço muitas pessoas assim, são aficionadas com a internet. A pessoa não faz nada. Ela só fica, ela vai comer, ela vai ali com o celular, ela fica ali com a internet, ela vai sair com a galera, vai bater um papo ali, uma prosa, ali fica cada um com o seu celular na mão. Aí ela tem aquela resenha familiar, a resenha familiar acabou. Por quê? Porque todo mundo fica ali vidrado na internet. Aliás, a resenha passa a ser os vídeos da internet. Meu Deus, que mundo nós estamos? Nós temos que parar com isso, irmãos. Então, o excesso, ele é venenoso para nós. Então, a gente precisa entender isso. E aqui, o que ele fala é sobre renúncia. Nós temos que renunciar a alguns olhares pecaminosos que nós temos. Diga não aos seus olhares. Né? Às vezes eu brinco que a graça, ela é muito mais rígida, muito mais severa do que a lei. A lei era o seguinte, você tinha que cair com a pessoa na cama para se configurar como um adultério. O que Jesus falou? Ele falou assim, se você pensar, você adulterou, então é mais difícil. Ou seja, muitas vezes nós adulteramos sem cair na cama com uma pessoa. Então o que nós precisamos fazer? Policiar a nossa mente. Mas como que você vai policiar a sua mente se você só fica vendo porcaria? Você não tem um crivo. Você sabe o que é um crivo? Um crivo é uma peneira. Você não tem peneira. Você assiste tudo. Você assiste todas as séries sem crivo. A pessoa fala um palavrão, você ri do palavrão. Você não adianta ali. Tem a cena de sexo e eu fico impressionado com isso. Pais de família deixando aquele negócio ali entrar dentro da casa, com os filhos vendo aquilo dali. E depois reclama que o filho, ele é sexualmente mal resolvido. Ou a filha sexualmente mal resolvida. Por quê? Porque entra lavagem dia e noite lá dentro da sua casa, dentro do seu internet, e você não tem crivo. Você não tem crivo para educar o seu filho ali sobre os joguinhos que ele está jogando na internet. E depois reclama que seu filho está rebelde, reclama que seu filho não aprende nada, reclama que seu filho é violento, reclama que seu filho é depressivo. Por quê? Olha o que ele está vendo. Então, os atletas cristãos, não é só os jovens, os adultos, mas as crianças também. É impressionante, mas às vezes tem crianças de 3 anos que o pai vai lá e compra um celular para a criança e fala assim, pode assistir, menino, pode assistir. Então, pois é. Então, o que a gente tem que... O Flávio que está ali, que é meu amigo de célula, ele conhece muito bem, né, Flávio? Eu não conheço muito bem de desenhos animados. Mas é tanta porcaria aí, irmãos. Tanta porcaria que tem. Desenhos consagrados a Satanás, que você tem que contar nos dedos para deixar o seu filho ali assistindo alguma coisa. Amém?
Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa corrida. Correi de tal maneira. Correi renunciando. Correi com crivo. Não é assim, estou debaixo da graça, vale tudo. Ó Deus, eu vou cometer um pecadinho aqui, depois eu peço perdão para o Senhor é gente boa, o Senhor é gente boa, então o Senhor vai me perdoar aqui. É só um pecadinho, tá, Deus? Vou dar uma furada aqui, depois eu te reconcilio contigo, faço um jejum aí e engano o Senhor, está tranquilo. Não, Deus não é tolo. A Bíblia fala que Ele não se deixa enganar. Deus sabe dos seus pensamentos, Deus sabe das suas intenções. Então, é importante que você seja inteligente. E o que é ser inteligente? É você saber que Deus é mais inteligente que você. É importante você entender isso. Amém, querido? Então, a segunda ferramenta é renúncia. A primeira é segunda, renúncia. E a terceira é foco. Amém? Aqui, ó, o versículo 26. Diz assim, pois assim corro, não como coisa incerta, assim combato. Ele está falando de luta. Veja bem, aqui, ó, assim combato, não como batendo no ar. Né? O que é? Quem já lutou boxe aqui? O Rodrigo eu sei que já lutou, ele tem até um negócio de boxe na casa dele, ali tem um, outro, ali tem um outro ali, 4 pessoas só. Mulheres, sonho de consumo das mulheres é dar um soco no homem, não, né? Estou brincando. Às vezes. Tem algumas mulheres, você tem cara de brava, viu, Marcele? O Pedro que vigia com você. Então, veja bem aqui, ó. Ele está falando de boxe, irmãos. Boxe. Então, o que um boxeador tem que ter? Mira. Ele tem que ser rápido. Ele tem que saber que, se ele não se proteger bem, ele vai tomar uma. Mas, do outro lado, ele tem que saber que, ao mesmo tempo que ele tem que defender, ele tem que dar um, como é que chama? Jab? Como é que é o negócio? Hã? Jab. Tchá. Hein? Então, eu tenho uma vontade de, às vezes, pegar aquela luva e começar, mas eu não sou violento não, tá, irmãos? Sou violento não. Mas deve ser gostoso aquele negócio ali. Né? E ele fala sobre isso, é sobre mira. Eu não posso dar soco no ar. Ele fala assim, olha, eu não posso combater como se estivesse socando o ar. Por quê? Você vai gastar energia. Você vai gastar energia à toa. Aí, o que vai acontecer com o seu inimigo? Ele tem uma mira boa, Satanás, ele tem uma mira boa. Você vai gastar muita energia, ele vai te dar um soco, você vai cair. Você fala assim, não, estou trabalhando tanto e fui nocauteado. Obrigado, Daliana. Fui nocauteado. Então, irmãos, eu quero te dizer que Satanás tem uma boa mira. E se você não tiver mira, você vai dar soco, você vai perder tempo. E tem muito crente assim, irmãos. Vão fazer as coisas aleatoriamente. Vou te dar um conselho, amigo e amiga. Quando você for fazer alguma coisa, principalmente, outro dia eu falei sobre isso aqui, coisas importantes, decisões importantes. Eu tenho que fazer uma viagem importante, é uma viagem-chave. Ora, jejua. Eu tenho que comprar uma coisa grande. Ora, jejua. Busca, se você é casado, busca sua esposa, busca seu pai, busca sua mãe, busca quem quer que seja. Ora, não tome decisão precipitada. Todos os dias eu faço essa oração para mim e para os meus filhos. Eu não quero tomar decisão precipitada, eu não quero que os meus filhos tomem decisões precipitadas, eu não quero que a igreja tome decisões precipitadas. Por que eu não quero? Porque decisão precipitada, você perde energia. Você luta, e você morre na praia. Você não é objetivo, você é prolísco. Tem muito crente prolísco, tem muito crente que não avança. Por que não avança? É porque dá soco no ar. Estão tomando decisões que não são corretas. Então ele trabalha e não vê o fruto. Tem muito pai de família assim, que trabalha e não vê o fruto. Por quê? Porque não ora antes. Porque não gasta alguns preciosos minutos no princípio do dia para chegar e falar, Deus, direciona esse meu dia. O dia dele não rende, por quê? Porque ele dá soco no ar. A vida dele não rende. Ele passa os anos, entra ano, sai ano, a vida não rende. Ele trabalha muito, é um grande trabalhador, mas nada acontece na vida dele, porque ele defere soco no ar. Está gastando energia.
Vocês entendem, igreja, o que Paulo está falando? Então, você como cristão, você não deve ser assim. Você não deve dar soco no ar. Tá? Você precisa ser preciso em sua mira. Deus, eu vou fazer esse jejum aqui, ó. Ele é para isso. Ele é para isso. Eu não vou dar 10 tiros, eu vou dar um tiro certeiro. Eu vou dar um tiro certeiro. Vai ser assim, Deus. Eu vou fazer uma campanha de jejum, de oração, em prol disso. Eu quero esse alvo, eu quero esse objetivo. É isso que eu quero. E aí, você vai ver que a sua vida vai ser mais eficaz. Você vai trabalhar com direcionamento. A melhor coisa que tem é você trabalhar com direcionamento. Não é assim, seja lá o que Deus quiser. Não é isso não, irmãos. Eu e você precisamos ser organizados nos nossos propósitos e nos nossos alvos. Amém? Terceira coisa é foco. Diz aqui, olha. A quarta coisa, força de vontade. O versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo. Para o senhor aí, pastor Reinaldo, que está me vendo aí na internet agora. O senhor falou desse versículo hoje de manhã. Aí, estou falando aqui, aquele versículo que você falou comigo. Tá? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. O que é isso? Aqui ele está falando sobre força de vontade. Ele falou sobre disciplina. A segunda é renúncia, não é isso? A terceira é foco. A quarta é força de vontade. Força de vontade. Talvez hoje, querido, você não queria vir ao culto. Talvez hoje você falando, meu Deus, eu vou ficar ali escutando aquele homem falando ali 35 minutos. Não, mas você está aqui. Isso é um sinal de disciplina, você está aí. Pouquíssimas pessoas levantaram aqui, e as que levantaram são por objetivos claros. Então, às vezes dá uma vontade de você levantar aqui, vou sair fora. Mas você tem disciplina, você tem força de vontade, você está aí. Às vezes dá um sono, e aí você fala, não, eu vou acordar aqui, eu quero ver o que é que Deus vai falar comigo. Deus vai usar esse homem aí, vai falar comigo. Então, aí você desperta, você conserta na cara. Isso é força de vontade. Às vezes você trabalha num lugar, eu já trabalhei em muitos lugares que eu não queria trabalhar. Eu trabalhei na Elmo. Na Elmo? Você fala, algum ser humano pode trabalhar ali e gostar? É difícil, irmão. Porque na época minha, eu trabalhava muito, era vendedor, e era difícil. Talvez você trabalhe num lugar que você não gosta muito. Né? Eu trabalhei cortando cabelo quase 15 anos. Eu não gostava. Eu não estou aqui falando mal dos que gostam. Eu não gostava de cortar cabelo, nunca gostei. Entrei nessa profissão porque eu falei assim, eu vou arrumar uma profissão aqui, que seja uma profissão que eu não preciso de dinheiro, não preciso de capital de giro, eu preciso só de mão de obra. Eu sempre trabalhei bem com as minhas mãos. Eu pintava, desenhava, eu fazia muitas coisas. Para a honra e glória do Senhor, eu nunca falei isso aqui, tá? Mas eu pintava quadros. Pintei vários quadros, eu desenhava muito bem, né? Eu fazia essas chargezinhas, caricaturas, fazia isso. Então, eu falei assim, olha, vou fazer o seguinte, vou trabalhar com cabelo. E trabalhei 15 anos. Eu ia trabalhar 2 anos, e aí eu confiei numa pessoa, emprestei um cheque para essa pessoa me deu um prejuízo muito grande. Ela fez uma viagem internacional e eu tive que vender meu maquinário todo. Alguns de vocês já conhecem a minha história. E eu fiquei, de 2 anos, eu fiquei 15 anos trabalhando com isso, mas eu não gostava. Eu me sentia preso ali, até que um dia Deus falou assim, olha, eu vou te libertar. E aí, a libertação de Deus foi uma coisa assim, maravilhosa. E Deus me libertou daquilo dali. Talvez hoje você está preso, mas a gente precisa entender o tempo de Deus. A gente precisa, até chegar o tempo de Deus, até chegar o rema de Deus, uma palavra específica para mim e para a sua vida, exige um tempo. E é esse tempo que nós precisamos estar trabalhando. Enquanto esse tempo não vem, nós temos que, às vezes, fazer coisas que nós não gostamos. Quando começamos a Igreja Torre de Oração, a Nina está ali, a pastora Nina está ali,
A Vera está aí? A Vera está ali, ó. Essas duas, a Brenda e a minha esposa, minha família, de uma maneira geral, elas sabem o que nós passamos nessa igreja. Era uma igreja difícil. E eu ia para o culto assim, arrastado. Era horrível ir ao culto. Por quê? Eu não tinha prazer, era difícil. E Deus falava assim, esforça, esforça. E essa questão de força foi uma das coisas que Deus nos falou na vigília. Cláudia está aí? Cláudia? Está lá atrás, né, Cláudia? Estou falando aqui da vigília de sexta-feira. Uma das coisas que Deus nos falou aqui hoje, na sexta-feira, foi sobre esforço. E olha o que a Bíblia nos fala em Mateus 11, 12, diz assim, e desde os dias de João o Batista, só um detalhezinho, tá? João, aquele que batiza, por isso, João o Batista, não que Batista seja um sobrenome, hoje Batista é um sobrenome, mas na época não, era um adjetivo, se é que a gente pode falar assim, não é? Aquele que batiza, João o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, nós precisamos de nos esforçar. Quando Josué, ele estava ali pronto para substituir Moisés, para levar o povo para a terra prometida, ele deu um desânimo. Por quê? Porque ele ficou 40 anos vendo o que o povo fez com Moisés. O povo judiou de Moisés. Então ele falou assim, meu Deus, sou eu mesmo que tenho que liderar esse povo. E você sabe o que Deus falou? Depois você lê. Josué capítulo 1, você vai ler depois, na sua casa. 4 versículos, fala assim, é Deus falando com ele, esforça, 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 esforça! Acredito que na última vez, Deus deu um berro ali no ouvido de Josué e falou, esforça, Josué. Então Deus fala com você, querido, tem muita coisa que ela não vai fluir assim não. Tem coisa que é na raça. Ou você acha que Jesus estava feliz de estar ali, indo e vindo, evangelizando aqui e ali? Jesus dormia, sabe aonde? No barco, porque ele nem sono tinha direito, mas ele se esforçava para que eu e você estivéssemos aqui. Ou você acha que foi maravilhoso? Jesus falou assim, vem prego, vem nas minhas mãos, vem nos meus pés aqui, que vai ser uma delícia eu ser pregado. Não, irmãos, é força, força, tá? Ou você acha, nós vivemos no tempo da graça, pastor, você acha que, vamos mudar então, Paulo ali, na igreja ali, primitiva ali, você acha que ele estava feliz ali, sendo apedrejado, chicoteado, preso, injuriado, humilhado muitas vezes? Não, é força de vontade, é força de vontade. Muitas vezes você vai vir no culto amarrado ali, ó. Você não quer vir, mas fala, eu vou em nome de Jesus, querendo a minha carne ou não, eu vou. Você acha que é delicioso? Nós vamos entrar numa campanha de jejum agora, no dia 24. Você acha que é delicioso? A coisa que eu mais gosto no dia, sabe o que é? É tomar café de manhã cedo, é sentir aquele cheiro. E uma das coisas que Deus me falou, eu falei que Ele tinha me falado 2 coisas, eu falei uma, agora eu vou falar a segunda. Ele falou assim, você vai fazer jejum, não é você não. Você vai fazer jejum de segunda a sexta. Todo dia você vai fazer jejum. Beleza. O senhor sabe que eu gosto de um café, mas eu quero que você abra a mão do café. Tá bom, Deus. Em compensação, Deus, Ele manifesta o poder, Ele traz pessoas, Ele salva pessoas. Hoje nós tivemos um culto de manhã abençoado, nós tivemos sexta-feira uma vigília tremenda, poderosa. Deus se manifestou tremendamente aqui na sexta-feira. Então assim, em compensação, você tem um lar de paz, você tem alegria na sua casa, você tem comunhão. E eu gosto de uma perfeita comunhão com minha esposa, uma perfeita comunhão com a minha nora, com meus filhos, com meu genro. Eu gosto de uma perfeita comunhão. Eu tenho uma paz que nem nada nesse mundo vai me dar. Então, eu renuncio de um lado e Deus me abençoa de outro lado. É assim, irmãos, nós precisamos entender o que é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é o melhor negócio deste planeta. Amém, querido? E agora, irmãos, a última coisa que eu quero falar, que eu já estou bem aqui, já está na hora de eu terminar já. Então, diz aqui, olha, a última coisa. Os irmãos estão lembrando de todas as estratégias que Paulo usava para alcançar as pessoas, para correr de tal maneira
Quem poderia me falar isso? Daliana, você tem uma mente boa, fala aí as 5 aí, sem branco. Hã? Hã? Disciplina. Renúncia. Força de vontade. Beleza. Eu sou assim, dá branco em mim. Eu não me chama. Você falou aqui dessas pegadinhas que tem lá no Conep, não me chama para participar, não. Me dá branco, irmão. Eu não sei agir na pressão. Se a pessoa falar assim, olha, de que Jesus morreu mesmo? Me dá branco na hora. Jesus, o quê? Tá, morreu na cruz. É branco. Diferente de algumas pessoas aí que têm uma mente bem acelerada. Tipo, querem, uma cara de intelectual também, o Alisson que está ali, a Susan que está ali. Quem mais aqui tem cara de intelectual aqui? Ana Keren, Rayane, Letícia, Mateus. Mateus também? Mateus? Você tem cara de intelectual? Mateus tem cara de rico. Ele é Daiane, ele tem cara de rico. Hã? O óculosinho dá um certo parecer mesmo. Bom, então aqui a última coisa é perseverança, né? Veja bem, irmãos, quando ele fala assim, para que eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado, ele fala nesse último versículo que eu li, coloca aí para mim. Ele fala assim, olha, eu mesmo não venha, de alguma maneira, finalzinho, de alguma maneira ser reprovado. No versículo 27, aqui, ó. Leia aqui, ó. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Ou seja, ele está correndo, ele está lutando, né? Mas ele não tem o prêmio. Ele correu, ele boxeou, mas ele não ganhou o prêmio. Então, por isso que ele fala, correi de tal maneira, com tal excelência, com tais estratégias, para você não morrer na praia. Para você, no dia do arrebatamento, no dia do juízo, Deus vai falar assim, olha, você foi ao culto, você tinha o seu nome no hall de membro da torre de oração, você tinha um vocabulário crentez, você tinha uma roupa de crente, mas infelizmente você não tem o prêmio da soberana vocação. Para que não aconteça isso, eu estou te avisando, para que você corra de tal maneira. E a última coisa seja perseverante. Nem sempre as coisas vão estar bem para você. Tinha dia, querido, porque Deus me chamou para um ministério, e o que você pensa? Deus me chamou para o ministério? Então, beleza, eu vou comer do melhor dessa terra. Eu não tinha dinheiro para comprar arroz em casa. E Deus falou comigo, não peça a ninguém que eu te sustento. Eu te sustento. Quantas e quantas vezes eu fiquei na miséria lá em casa. E aí vinha alguém, batia a campainha, eu já dei vários testemunhos aqui, todo dia eu experimentava um milagre. Um me dava R$10, um me dava R$100, eu não pedia dinheiro a ninguém. E Deus foi me sustentando, irmãos. Durante muito tempo Deus me sustentou, e até hoje Ele me sustenta. Até hoje Ele me sustenta, e Ele te sustenta também. Então, muitas vezes nessa caminhada e nessa luta que nós temos, nós vamos ter momentos de dificuldade, mas um conselho que eu te dou é, não retroceda. Diga para o teu irmão que está do seu lado, não retroceda. Não retroceda. E, querido, se tem um tipo de crente que o diabo não gosta, é um crente determinado, é um crente que fala assim, eu nunca vou deixar Jesus. Ele teve uma perda aqui, ele perdeu o emprego ali, ele perdeu um monte de coisa ali, mas a fé dele continua intacta, ele continua servindo a Deus. É isso que Deus quer da minha e da sua vida. Amém? Vamos levantar? Tinha um monte de coisa aqui, mas eu não vou falar nada disso não. Já está na hora aqui, eu quero orar um pouco com vocês, cantar um pouco com vocês. Aliás, eu vou só ler aqui um versículo para vocês, um trecho aqui. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Nós vamos ler, como eu gosto sempre de fazer, nós vamos ler todos juntos. Amém, irmãos? Quero que você leia comigo esses 3 versículos aí, em nome de Jesus.
mas em todas as coisas somos mais do que vencedores